Olá pessoal, seja bem-vindo, bom dia novamente. Tive um probleminha pequeno aí, tive que sair do ar, mas agora já estou aqui novamente no ar. Então, hoje aqui no Toma Café Comigo vamos falar um pouquinho sobre o uniforme. Muitos profissionais aí não gostam de utilizar o uniforme e hoje nós vamos falar um pouquinho para virar essa chave aí na sua cabeça, para você definir se realmente isso é tão ruim assim ou se ele é importante na sua vida profissional. Então, o que acontece com o uniforme? Na verdade, o uniforme ele é bem-vindo a todas as empresas privadas, e tem empresas até que não são privadas que elas utilizam uniforme, até mesmo porque muitas empresas que elas são do governo, elas têm empresas acopladas dentro dela e essas empresas elas precisam utilizar uniforme. O que seria a parte boa de um uniforme, né? Então o uniforme ele é viável, toda empresa que tem um nome, que tem uma marca, a empresa ela precisa ter esse posicionamento de usar uniforme. A primeira coisa de um uniforme é exatamente a igualdade entre os profissionais. Então, o que o uniforme ele traz? Ele traz uma igualdade. Então, o que quer dizer essa igualdade? Que ali todos são iguais, né? Então, todos ficam iguais em padrão de vestimenta. Já imaginou aquele local aonde você entra para trabalhar e aí então um tá vestido com uma calça branca, outro tá vestido com, né, uma mini saia, outro tá vestido com um decote muito aberto, outro tá vestido com uma calça muito sexy, outro tá vestido, né? Então dá essa desigualdade, esse desequilíbrio, né? Ou imagina umas pessoas elas utilizam roupas de marca, outras não têm aquela condição de utilizar aquela roupa de marca. E como é bom você entrar num local de trabalho e você se sentir igual, nem superior e nem inferior a ninguém. Como é bom você entrar num lugar de trabalho e você se sentir assim igual. Aqui nós somos uma família, aqui nós somos igual. Então a primeira coisa que um uniforme faz essa igualdade. A segunda coisa é um ponto de referência. Eu pertenço a essa tribo, eu sou daqui. Então você tem orgulho do local onde você trabalha, você gosta de ir para lá, esse local aonde você faz o seu ganha-pão, aonde você busca, né, vamos dizer assim, o recurso da sua vida, o recurso da sua família, né? Então, você veste a camisa daquele local, você está ali, você é presente ali. Então, quando você chega ali, tá todo mundo com aquele uniforme e você fala assim, eu pertenço a essa tribo, eu quero estar aqui, eu trabalho aqui. Aqui eu coloco o meu desenvolvimento. Então, o uniforme, além dele trazer a igualdade, né, entre as pessoas, ele dá esse ar assim, somos todos iguais. Então ele também dá aquele ar assim de que eu pertenço a essa tribo, eu sou daqui, eu visto a camisa do local aonde eu trabalho. Um dia eu bati nessa porta, eu procurei por essa oportunidade e hoje eu estou aqui. A minha realidade é essa. E isso não quer dizer que para frente você não procure uma nova oportunidade, você não vista uma outra camisa e você não pertença a uma outra tribo. Isso quer dizer que naquele momento você está ali, você veste a camisa daquele local aonde você está. Você está inteiramente ali naquele local. Então esse é o segundo ponto que o uniforme ele traz para uma empresa. E como eu disse um pouquinho atrás, todas as empresas que têm um nome, têm uma marca, então elas
precisam utilizar uniforme. Por quê? Além dele dar a igualdade, além dele identificar você, que você pertence a essa tribo, ele te dá uma outra identificação. Imagina que você trabalha em um local, entra um cliente e o cliente fica perdido. Ele não sabe quem é quem dentro daquele espaço. Ele não sabe a quem procurar, a quem se dirigir naquele espaço. Vamos imaginar que até mesmo se o salão contenha 1, 2, 3 pessoas, né? Seja um salão pequeno, aí entra alguém, a pessoa não sabe se direcionar, não sabe para quem se direcionar. Então, o uniforme ele dá essa identificação para você dentro do seu ambiente de trabalho. O cliente, ele identifica você. Ele já sabe quem que pertence àquele local. Quando ele dá uma olhada assim, ele já imagina, né? Aqui trabalha fulano, fulano e fulano. Por quê? Porque estão todos iguais, porque estão todos identificados. Então, o que que o uniforme traz? O uniforme traz a sua identificação dentro do local de trabalho aonde você está. E o uniforme, ele traz uma outra identificação, que é uma identificação de marketing, por exemplo. Quando você sai na rua, o que acontece muito em salão de beleza, a pessoa ela tá com a camiseta ou com o jaleco, né, do local de trabalho, e quando ela vai sair para almoçar, ela vai sair comprar um produto, ela vai sair fazer qualquer coisa, ela tira aquela vestimenta, né? Então, ela tira. Por quê? Porque ela não se sente a obrigação de utilizar essa vestimenta. Então, ela retira porque ela não quer utilizar. Mas olha só, quando você sai, né, na rua, que você vai numa loja, você vai em algum local comprar alguma coisa, fazer qualquer coisa que seja, então que você está vestido com aquele uniforme, então aquilo te dá uma identificação, faz um marketing, porque as pessoas elas estão te olhando. Então, o que que elas estão vendo em você? Que aquela pessoa é uma pessoa que trabalha, que aquela pessoa ela tem uma identificação de uma empresa, ela está olhando que a empresa onde ela trabalha tem uma organização e essa pessoa já sente um fio de confiança em você. Quem sabe essa pessoa ela está pensando aí em fazer um cabelo, fazer uma unha, fazer qualquer procedimento de beleza. Então essa pessoa ela automaticamente ela já olhou ali que você pertence a um salão de beleza, que você pertence a algum local que mexe, né, com beleza. E essa pessoa ela pode vir a falar contigo a respeito de um procedimento, de qualquer coisa que ela queira fazer, porque ela te identificou, porque ela olhou para você e viu uma marca registrada em você, ela viu uma confiança em você. E se você está vestido com uma roupa qualquer, você não mostra esse marketing, você não faz essa propaganda, que essa propaganda ela não é só da empresa, essa propaganda ela é sua. Ela também está dizendo, esta pessoa entende de assuntos de beleza, seja de cabelo, seja de uns cílios, seja, né, de uma micropigmentação, seja de uma unha. Então, esta pessoa, ela já leva aquele fio de confiança ali em você e você está ali não só fazendo uma propaganda da empresa, mas também sua. Você está passando a sua imagem, você está passando um nível de confiança não só para aquela pessoa que quer fazer um procedimento, mas para qualquer pessoa, né, que esteja aí na rua, né? Vamos dizer que você vai numa loja e você já é automaticamente bem recebido, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, olha, essa pessoa, ela trabalha numa empresa, ela está identificada. Então, até mesmo o seu, vamos dizer assim, as pessoas te recebem até melhor. As pessoas, elas te identificam e elas
te dão um nível de confiança, não somente porque você é um profissional, mas porque você está demonstrando que você é uma trabalhadora, está demonstrando que você é uma profissional, está demonstrando que você está aí no campo de trabalho, no comércio. Então, o uniforme, ele também te dá aí esta, vamos dizer, qualidade de profissional. E o uniforme, ele traz também para você essa coisa de economia na sua roupa, né? Então, muitas vezes a gente vai trabalhar ali e a gente derruba um pó descolorante, derruba um esmalte, derruba um óleo na nossa roupa, e aquilo ali é difícil porque já, né, causou uma mancha, já não vai sair mais. Aí você quer vestir aquela roupa para ir num local, já não fica legal, porque, né, já o produto químico ele amarela, esmalte não sai, tinta de cabelo não sai, então daí você já estragou a sua vestimenta, que às vezes você investiu um valor nessa vestimenta, e aí por um deslize ali, né, na hora que está trabalhando, acabou acontecendo. E isso não acontece somente com a roupa, até mesmo com o nosso calçado, né? O calçado muitas vezes está ali trabalhando, né? Cabeleireiro sabe muito bem do que eu estou falando, tá ali trabalhando ali e tal, de repente uma conversa aqui, um lá e tal, pronto, já foi um pingo de pó descolorante lá no tênis, lá no calçado, já foi a mancha, pronto, já danou, né? Então, o uniforme ele traz essa economia, né, de roupa. E uma coisa bastante interessante, eu sei disso porque eu também utilizo o uniforme no salão, utilizo o jalequinho e tal. E uma coisa que é bastante assim, que eu notei já há muito tempo que acontece, tipo assim, você usa o uniforme a semana toda e tal. Aí no final de semana você veste outra roupa, ou quando você vai sair de noite, né, você veste uma outra roupa e tal, e aí você vai, né, sair na cidade, em algum lugar, numa lanchonete e tal, e aí as pessoas, elas falam, nossa, é você? Nossa, então as pessoas veem aquela diferença, assim, sabe, de pessoa, né? Elas estão acostumadas a te ver ali com aquele jaleco, aquele ar ali e tal. Aí quando elas te vê com uma roupa diferente, nossa, nem parece você, nossa, né? Então as pessoas ficam assim, né? Te elogiando e tal. Nossa, como você tá mais bonita, nossa, como você é. Então eu percebi essa situação assim, e ela é muito legal, né? Porque as pessoas te vê padrão a semana toda, elas te vê ali com aquele uniforme, e na cabeça delas você fica aquilo ali, com aquele uniforme e tal. Então quando elas te vê de uma outra roupa, de uma forma assim, né? Então elas reparam mais em você, elas falam mais de você, né? Então elas assim te elogiam muito mais, porque elas te vê de forma diferente, né? Elas tá acostumada a ver sempre o padrão profissional, e quando você sai daquele padrão profissional, nossa, aquilo para elas é uma novidade. Mas aí você tem que saber como que você quer que os seus clientes te vejam, né? Porque uma coisa é elas te ver todo dia de roupa assim, assado, pra lá, pra cá, como uma pessoa normal e tal, e elas não te identificar como profissional. Então o uniforme, ele te dá essa identificação também de que você é profissional, entende? E aí quando te vê com uma roupa diferente e tal, numa festa, num casamento, nossa, aquela explosão de elogios aí da sua pessoa. E aí ela te vê como uma outra pessoa, porque está te vendo com uma vestimenta diferente, mas a identificação tua como profissional tá aqui na cabeça dela. Então você pensa aí o que é importante para você como profissional, né? Nós estamos falando aqui de profissionalismo, estamos falando de identificação, estamos falando de organização, né? E falar de organização é justamente o que eu vou falar agora. O uniforme, além de tudo isso que eu já falei, ele demonstra organização. Ele te dá organização. E além de tudo, organização sua e organização da empresa, né? Então demonstra que aquele local, ele
tem um nível de organização, né? E aquele uniforme que está no seu corpo, ele é responsabilidade sua. E isso demonstra um outro tipo de organização. Se o uniforme ele é seu, se é você quem vai vestir esse uniforme todos os dias, então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você precisa manter esse uniforme limpo, organizado, arrumado, e através disso aí você também demonstra ali a sua afinidade com aquele uniforme, demonstra o seu comportamento com esse uniforme, tipo assim, eu tenho que manter isso aqui limpo, organizado, e nisso as pessoas, elas olham também, né? Como que tá, porque toda pessoa sabe, se eu recebo um uniforme, é obrigação minha de cuidar dele. Se todo o resto da equipe tá com o uniforme arrumadinho, limpinho, cuidadinho e o meu não está, então isso gera um valor para mim. Isso gera um valor. E que valor que você quer ter? Qual que é o valor que você quer ter? Como que você quer que as pessoas te olhem? Imagina se toda a equipe tá com o uniforme alinhadinho, arrumadinho, e só o seu uniforme tá ali, desbotado, faltando botão, descosturado e tal. Então, a gente precisa estar atento a isso também, porque o uniforme, ele nos dá um peso também, ele nos dá uma responsabilidade também, né? E toda essa questão falando de uniforme, por quê? Não porque assim, eu sou totalmente favorável ao uniforme, eu sei que muitos profissionais não gostam de utilizar, mas eu sei também de todos os pontos positivos que tem na utilização do uniforme. Então eu trago essa chave aí para você virar na sua cabeça, para você poder entender um pouco mais. Há tempos atrás fazia muitas reuniões aí no salão, e um dos pontos era fazer, né, essa ênfase, essa batida no uniforme, justamente para que todos entendam, né, que o uniforme ele traz todos esses pontos positivos, os quais eu já falei. E o que é assim que muitas pessoas elas não gostam de uniforme? Bom, dentro de uma equipe de trabalho, nós temos pessoas de todas as classificações, vamos dizer assim, tanto de perfil financeiro, quanto de perfil de corpo de pessoa. O que quer dizer isso? Então, tem pessoas que têm mais condição financeira e outras menos condição financeira. E o uniforme traz essa igualdade de equipe. Todos vão se vestir igual, todos vão pertencer àquela tribo. Mas existem os padrões de corpo. O que é o padrão de corpo? Uns são altos, outros são baixos, né? Outro é mais cheinho, outro é muito magrinho. E aí, então, por parte da empresa, existe uma dificuldade de que a pessoa ela fique adequada àquele uniforme que já é existente, né, dentro da empresa. Como assim? É que existe tecidos, existe o formato que foi feito, o uniforme, e às vezes aquela pessoa que entrou, o uniforme não fica tão bem nela, não dá um caimento, às vezes a pessoa não se sente bem. Então tem esse ponto aí sobre o uniforme. Então, o que eu tenho para dizer diante disso? No meu salão, por exemplo, nós utilizamos um jalequinho preto, né? E esse jalequinho ele foi feito com tamanhos P, M, G e GG. E eles foram feitos padrão, né? Então eles foram feitos tipo retos e padrão. E quando entra uma pessoa, então nós vamos lá e nós ajustamos aquilo que fica legal àquela pessoa, para que aquela pessoa ela se sinta bem,
para que essa pessoa ela possa então vestir a camisa realmente da empresa, que ela possa todo dia colocar aquele uniforme e ela possa se sentir bonita, porque a pessoa ela precisa se sentir bonita para ela ficar igual, para ela poder vestir a camisa, né, para ela poder fazer o marketing pessoal dela, para ela fazer o marketing da empresa, para ela poder sair na rua com aquele uniforme. Então, é necessário pensar dos dois lados e fazer esse encontro, né, ajustar esse encontro para que a coisa se torne bem legal. E agora eu vou falar um pouquinho de como deve ser o uniforme do salão. Né? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas entrando aí agora na área e não sabem como que seria o uniforme de salão. Há um tempo atrás eu vim aqui na segunda-feira de manhã no Toma Café Comigo e falei um pouquinho sobre a ética do profissional da área da beleza, que muitos profissionais se formam aí e nem sabem que a profissão tem um código de ética, né? Então eu vim aqui falando sobre este código de ética para explicar um pouquinho sobre sobre o comportamento do profissional cabeleireiro, da manicure, da esteticista e por aí afora. O código é para a área geral da beleza. E lá nesse código de ética fala sobre a vestimenta, né, da pessoa, como a pessoa se vestir, como a pessoa ela quer se aparecer ali para o seu cliente, para aparecer no campo de trabalho, como que ela quer ser vista, né? E uma pessoa, para ela ter um profissionalismo, ela precisa se vestir corretamente, ela precisa se posicionar corretamente. E falando de uniforme, eu falo para cabeleireiro, especificamente para cabeleireiro, mas quando a gente fala o salão, engloba, né, então, uma equipe toda. Mas o uniforme do salão geral, né, seja para manicure, seja para cabeleireiro, né, seja auxiliar de cabeleireiro, então, como que deve ser? No salão, especificamente no salão, a cor, ela é preta. O profissional da área da beleza, que seja cabeleireiro, escovista, transformista em cabelo, colorista, que seja manicure, pedicure, o uniforme é preto. E o calçado, dentro de um salão de beleza, ele nunca pode ser um calçado aberto. Né? Então, o calçado, ele deve ser fechado. Por quê? Aí já entra o código de segurança, porque no salão nós trabalhamos com materiais cortantes, pontiagudo. Então, caso um acidente, né, cair no pé ali, alguma coisa, para evitar acidentes maior, né, evitar danos maior, então o calçado ele precisa ser calçado fechado. Inclusive, na vigilância sanitária, né, nos padrões de salão da vigilância sanitária é exigido isso, que o calçado ele precisa ser um calçado fechado. E tudo bem, os cabeleireiros homens, né, eles usam calçados fechados, de vez em quando algum aparece aí com um chinelo no salão. Mas as meninas, né, as mulheres costumam usar muitas sandálias, tamancos, que são calçados abertos. Então eu estou aqui para falar que o seu calçado, aí mulher, deve ser um calçado fechado para trabalhar dentro do salão. Que a cor, né, deve ser uma cor preta, né, seja qual seja o tecido que for, o formato do jaleco, né, eu não sei se de repente não é jaleco, de repente é camiseta, de repente isso, de repente aquilo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai por aí afora e a gente vê um monte de uniforme cor-de-rosa, disso, tipo assim, uma inovação, né, do uniforme. E tudo bem, é bonito, mas o clássico do código de ética do cabeleireiro, a cor de uniforme de um salão de beleza é a cor
preta. Calçado fechado também. Isso sim é um código de ética, está lá. E ele é a mesma coisa do que um médico, né? O médico ele precisa vestir branco, né? A enfermeira precisa vestir branco. Isso é uma identificação da profissão. Então a cor preta ela é uma identificação do profissional cabeleireiro. E eu queria passar essas informações aí para você. Quero que você vire essa chave aí na sua cabeça. Quero que você pense, né? Porque como eu falei no início, muitas pessoas não gostam de utilizar o uniforme, mas tá aí todos os pontos positivos da utilização do uniforme. E eu quero que tu comece a semana já pensando, né, nessa virada de chave aí dentro da sua cabeça, se você é do contra, né, de utilizar um uniforme no salão de beleza. A gente também precisa lembrar que o uniforme, quando eu falei da igualdade, a gente precisa lembrar que o salão de beleza, ele tem que dar glamour. E glamour é uma pessoa entrar no ambiente e ver aquilo padronizado. Ver aquilo ali assim, não aquele monte de cor, aquele monte de pessoa colorida, um de verde, outro de amarelo, um de branco, né? Então, a visão da pessoa, né? Então, aquela visão assim, calma, blanda, né? Ver aquilo tudo igual, aquilo assim, né? Aquela harmonia de cor, isso é glamour, né? Quando a pessoa tem aquele monte de informação na cabeça, né? Colorido, de tudo quanto é cor, aquele monte de gente vestido, um de salto alto, outro de calçado baixo, outro assim, outro assado. Então, essa coisa assim gera uma desorganização e não é nada de glamour, né? Então, o salão de beleza, ele precisa ter esse glamour, ele precisa ter essa padronização. E a parte do glamour mesmo é a cliente, né? Porque quando você tá vestido de uma forma correta, né? Aquele básico que a pessoa te olha assim, você vai bater uma foto com a pessoa, né? E a pessoa, você tá toda aquela vestimenta preta, bonita, limpinha, arrumada, né? E vai bater a foto com o seu cliente e ela sim tá colorida. Então é o glamour dela que tem que aparecer na foto. É ela que tem que aparecer com todo aquele glamour, porque o seu glamour é a estabilização dentro do local de trabalho. Esta é a hora que você gerou o glamour. Foi a hora que o seu cliente entrou e viu toda aquela organização. Depois que você vai tirar ali aquela foto com o cliente, o glamour é dela, porque ela tem que estar glamourosa. Ela tem que estar linda, maravilhosa, para poder você receber glamour depois. Então, quero que você comece essa segunda-feira, né, virando essa chave na sua cabeça. Você que algum dia, em alguma reunião, foi contra o uniforme, bateu o pé aí, não uso, não quero, coisa e tal. Então, né, eu quero que você vire essa chave aí na sua cabeça, quero que você pense a respeito do que foi falado aí. Que você tenha uma ótima segunda-feira, que você tenha uma excelente semana e que você compareça amanhã às 19h57 numa aula prática sobre escovas capilares, aonde eu estarei falando aí especificamente para quem quer ser um especialista em escovar cabelo, e eu te aguardo lá.